isso aí, meus amigos! Salve, salve a todos vocês! Boa noite! Estamos no ar aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV para o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Desde já é uma imensa honra e prazer estar na sua companhia nas nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Desde já, aproveita, se inscreva aí nas nossas redes sociais, compartilhe aí o nosso programa para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e vamos juntos para o Connect Sport de hoje, muito informativo para vocês que nos acompanham. O nosso intuito é sempre te manter bem informado de tudo o que acontece no mundo esportivo e nessa quarta-feira não será diferente. O programa de hoje é recheado de diversos assuntos como as eliminatórias sul-americanas, o Estádio Monumental de Núñez, a Argentina goleou aí a seleção brasileira por 4-1, mais uma derrota vexatória aí da nossa seleção. A gente vai trazer gols aí, análises e entrevista do técnico Dorival Júnior após a partida. Vamos destacar também o quadro Notícias do Esporte, o quadro Bloco 1 e 2, dando ênfase às notícias de diversas modalidades esportivas em nosso programa, além de falarmos do Campeonato Brasileiro Feminino, Copa do Nordeste, 7ª rodada aí com momentos decisivos, destacando também a 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas, notícias do mercado da bola, o quadro Você Sabia de hoje, que também está imperdível, além de trazermos também, falarmos sobre o pré-jogo da partida entre Corinthians e Palmeiras, que acontece amanhã na Neoquímica Arena, que definirá o campeão paulista deste ano de 2025. Então, vamos juntos para o Connect Sport de hoje, com muita informação para vocês que nos acompanham. É um imenso honra e prazer ter a sua companhia e vamos juntos para o programa dessa quarta-feira. Então, vamos começar já falando de eliminatórias sul-americanas, partida da Argentina, que enfrentou aí o Brasil, goleando a seleção brasileira por 4-1. Gustavo, coloca os gols aí pra gente. Essa partida só mostrou como que de fato é uma seleção bem treinada contra uma seleção que, de certa maneira, vive um momento turbulento como é a seleção brasileira. A Argentina goleou, massacrou o Brasil, fez 4-1 aí com gols de Julián Álvares, com gol de Enzo Fernandes, gol de McAllister e também com o gol de Giovanni Simeone. O gol do Brasil foi marcado aí pelo Matheus Cunha, uma partida de amplo domínio para a seleção argentina. A Argentina entrou em campo atuando 4-2-3-1, apostando principalmente em adiantar suas linhas, apostando no fator casa e no entrosamento dessa seleção, que já tem um futebol mais eficiente, uma construção tática mais efetiva do que a seleção brasileira. E o Brasil, que não começou ligado, e isso custou caro logo aos primeiros minutos de partida, aos 3 minutos de jogo. O Julián Álvares, em uma jogada individual, ele conseguiu sair do Murilo e do Guilherme Arana, cara a cara com o goleiro Bento, ele conseguiu abrir o placar para a seleção argentina. Logo depois o Brasil, depois de sofrer o gol, deu para ver que o Brasil sentiu bastante baque, não conseguiu rear o sistema defensivo da Argentina. O Matheus Cunha acabou pressionando a jogada, recuperou a bola e bateu no canto do goleiro Dibu Martínez para assim fazer o primeiro gol da seleção brasileira aos 26 minutos do primeiro tempo, descontando Álvares logo no início do segundo tempo. Depois aí o Simeone, que entrou logo depois de entrar, 4 minutos depois da sua entrada, tranquilamente, porque foi uma seleção que conseguiu implementar um ritmo de jogo forte. O Brasil com grandes erros ofensivos, sem criatividade e erros defensivos, como no quarto gol que aparece aí na imagem para vocês. A gente vê na jogada, a origem da jogada, a defesa onde apareceu livre pela direita nas costas do Wesley para fazer o quarto gol da seleção argentina. Então isso mostra um pouco do que foi essa partida taticamente para a seleção brasileira, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Uma seleção apática, sem criatividade do meio de campo à frente, e uma seleção sem muita instabilidade e solidez na parte defensiva, enfrentando uma seleção que tem um conjunto de jogo bem definido. A seleção argentina mostra porque é a atual bicampeã da Copa América e campeã da Copa do Mundo, porque realmente é uma seleção que, mesmo sem alguns titulares, mantém um padrão de jogo muito efetivo, com grandes destaques, e conseguiu aí golear o Brasil por 4-1. Vale destacar que o Brasil tem alguns tabus aí contra a Argentina, e com essa derrota não vence aí há 30 anos a Argentina no Estádio Monumental de Núñez. Há 16 anos está sem vencer a Argentina em solo argentino, e a última vitória da seleção brasileira contra a seleção argentina foi em 2019, na época ainda o técnico da seleção era o Tite. Agora, por parte da seleção argentina, visar um futuro ainda próspero de uma seleção que com certeza entra já com a vaga garantida para a Copa, sem um padrão tático definido, sem uma atuação que empolgasse os torcedores brasileiros de fato. E essa derrota para a seleção argentina cresce ainda mais a pressão para cima, se vai demitir o Dorival Júnior ou não. Se caso o Dorival Júnior se concretiza a saída dele, o perfil que será traçado para a contratação de um novo treinador. Enfim, a seleção brasileira precisa definir diversas. A pressão ela é sempre grande.
Eu nunca fujo às minhas responsabilidades. Tenho consciência de tudo que representa, de tudo que vinha sendo desenvolvido. E natural que tudo aquilo que nós programamos para uma partida como a de hoje acabou não acontecendo. E desde o primeiro minuto, eu tenho que reconhecer aquilo que foi a partida, aquilo que foi o jogo, desenvolvimento da equipe adversária, que com merecimentos fez o resultado e nós não tivemos nenhum sentido de reação, mesmo após o 2-1. E isso é natural que, para todos nós, muito difícil e muito complicado de tentar explicar uma situação como essa, mesmo reconhecendo o valor de uma seleção como a seleção argentina. Na íntegra, a entrevista do técnico Dorival Júnior, trazendo aí as suas colocações após a derrota da seleção brasileira diante da seleção argentina. A seleção argentina com amplo domínio, goleando o Brasil por 4-1. Bom, vamos seguir aqui o Connect Sport. Temos ainda bastante assuntos para tratarmos na edição dessa quarta-feira e vamos trazer para vocês o nosso primeiro bloco do Giro de Notícias do Esporte. O Ilustra está aí na tela e vamos destacar aí as notícias do nosso mundo esportivo, começando falando da Confederação Brasileira de Vôlei, que divulgou na última segunda-feira a tabela das quartas de finais da Superliga Feminina de Vôlei dessa temporada 24 e 25. Os jogos da primeira rodada dos playoffs começam na próxima sexta-feira, com os primeiros confrontos das séries entre SESI Bauru e Fluminense, Minas e Paulistano Barueri. As séries de Praia Clube Maringá e Osasco e Sesc Flamengo, os vencedores vão ser conhecidos em séries de melhor de 3 jogos. E agora vamos falar sobre o tênis, porque João Fonseca, número 60 do mundo, foi derrotado por Alex de Manaur, número 11 do ranking da ATP, nesta segunda-feira por 2-1, com parciais de 7-5, 5-7 e 3-6. Para vocês que nos acompanham. E agora a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Judô Paralímpica. A seleção brasileira de Judô Paralímpico abriu na última segunda-feira sua participação na Copa do Mundo da Federação Internacional de Esportes para Cegos, em Tbilisi, na Geórgia. Com 2 medalhas de bronze, os pódios vieram com a potiguar Rose Andrade na categoria até 52 quilos para atletas J1 para cegos totais, e o rondoniense Danilo Silva na categoria até 81 quilos. A Copa do Mundo marca a primeira participação das principais judocas do Brasil em evento valendo pontos no ranking mundial, principal critério de classificação para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. E para encerrarmos o primeiro bloco, vamos falar sobre o basquete, porque tivemos aí jogos da NBA e a gente vai destacar aqui alguns resultados, como a vitória dos Pistons diante do Spurs por 122-96, o Magic vencendo aí os Hornets por 111-104, os Knicks superando os Mavericks por 128-113, o Miami Heat vencendo aí o Golden State Warriors por 112-86, o Cavaliers superando aí o Trails Blazers por 122-111 e o Thunder que venceu aí os Kings por 121-105. Bom, vamos dar seguimento aqui ao nosso Connect Sport, porque o assunto neste momento é o Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos destacar e dar ênfase aqui à segunda rodada, jogos que acontecem hoje e amanhã, e a gente vai trazer tudo para vocês neste momento. A rodada por completo vale falar da finalização da rodada que aconteceu na segunda-feira, primeira rodada com a goleada aí do Corinthians fora de casa diante da equipe do Real Brasília por 8-2 e a vitória do São Paulo diante do Flamengo fora de casa por 1-0. A segunda rodada vale destacar os jogos entre América Mineiro e Palmeiras, Bragantino e Internacional, Grêmio e Ferroviária, Fluminense e Cruzeiro, Sport e Real Brasília. Além disso, teremos os jogos entre São Paulo e 3B da Amazônia, Bahia e Flamengo, Corinthians e Juventude. Vamos trazer um panorama de como as equipes chegam aí para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E a gente começa falando da partida do Grêmio, que enfrenta aí a equipe da Ferroviária, partida que acontece no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A equipe comandada por Taissan Passos aí não contará para essa partida com a zagueira Tayla e a lateral Dani Brandão. Ambas estão suspensas, além de Catiele, que está fora por protocolo de concussão. Vale frisar que o Grêmio busca aí sua primeira vitória na competição. Na primeira partida a equipe foi derrotada aí
para a equipe do Cruzeiro por 4-3 em um jogo de bastante reviravoltas, com o Grêmio saindo na frente, depois o Cruzeiro conseguindo a virada, mas o Grêmio aposta aí no fator casa para tentar superar a Ferroviária, que veio com um resultado completamente oposto na primeira rodada. A equipe de Jéssica Lima chega confiante para a segunda rodada, já que venceu aí a equipe do Sport na sua primeira partida dentro da competição. E agora a gente vai falar um pouco da equipe do Internacional, que enfrenta o Bragantino, a equipe gaúcha que busca a recuperação depois de estrear com derrota na primeira rodada diante da equipe do Bahia, e o Massa Bruta empatou na Arena Barueri contra a equipe do Palmeiras. Inter e Bragantino já se enfrentaram em 2 oportunidades, né, ao longo da história do Campeonato Brasileiro Feminino, com a equipe do Internacional vencendo as 2 partidas. A última vitória, a última partida de ambas as equipes foi no Campeonato Brasileiro da temporada passada, quando o Inter venceu essa partida por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, e o Internacional vem de 2 empates, 1 vitória, 1 empate e 2 vitórias. E agora a gente vai falar um pouco do jogo entre Fluminense enfrentando a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que busca embalar dentro da competição, a equipe que venceu o Grêmio na primeira rodada por 4-3, aposta na efetividade na parte ofensiva para superar o Fluminense, que também vem de vitória na primeira rodada, fora de casa esperando aí o 3B da Amazônia, mas não foi uma partida fácil. O Fluminense venceu nos instantes finais do segundo tempo, o 3B da Amazônia ainda teve oportunidades de buscar empate, mas o Fluminense conseguiu uma vitória importante na primeira rodada, e agora ambas as equipes buscam embalar no Campeonato Brasileiro Feminino, se enfrentando nesta rodada. Além disso, vale destacar também o jogo de São Paulo e 3B da Amazônia. O São Paulo que vem muito embalado, já que iniciou antes do Campeonato Brasileiro Feminino, venceu a Supercopa Feminina diante da equipe do Corinthians na estreia do Campeonato Nacional. Vem de vitória diante da boa equipe do Flamengo, e ouso dizer que o trabalho que o Thiago Viana tem desempenhado na equipe do São Paulo também entra como pleno favorito a conquistar o título do Campeonato Brasileiro Feminino deste ano. E o 3B da Amazônia, um time que foi fundado em 2017, faz sua primeira participação no Campeonato Brasileiro Feminino. Na última rodada vem de derrota para a equipe do Fluminense, mas teve um bom nível de competitividade, criou boas oportunidades, poderia até ter saído com um empate, mas acabou saindo com derrota, e aposta nesta performance para tentar aí surpreender a equipe do São Paulo fora de casa. E para encerrarmos aqui sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, vamos dar ênfase aqui sobre a goleada do Corinthians diante da equipe do Real Brasília. Corinthians vencendo aí por 8-2, com gols aí de Jaque Ribeiro, Andressa Alves, Vicky Albuquerque e Luciana Conta, além de 2 gols de Letícia, Johnson e Robledo fizeram aí os gols para as bravas do Timão. Já aí Catiele e Manu Balbinotti descontaram aí para a equipe do Real Brasília. Com esse resultado, o Corinthians aí assume a segunda colocação, atrás somente da Ferroviária no critério de saldo de gols. Aí o Real Brasília, com essa derrota, fica na 15ª colocação de maneira momentânea aí. Para vocês que nos acompanham, então, este foi um pouco aí do panorama do Campeonato Brasileiro Feminino em nosso Conecta Sport. Do Campeonato Brasileiro Feminino, vamos agora migrar para a Copa do Nordeste, dando ênfase aí jogos da chave A da 7ª rodada, que a gente vai falar neste momento para vocês. Gustavo, pode colocar a ilustre aí da Copa do Nordeste para a gente, porque teremos os jogos entre as 9h30 da noite, confronto entre Fortaleza e CRB, o Ferroviário enfrentando o Souza, o Motoclube enfrentando Vitória e o Sport medindo forças contra a equipe do Altos. O Leão do Pici, Fortaleza é líder do grupo A com 9 pontos e já tem vaga assegurada para a próxima fase da Copa do Nordeste. Enfrenta o CRB, que vem de um momento oposto. Na última rodada a equipe perdeu para o Ferroviário por 2-1, se complicando. Neste momento a equipe tem que buscar um resultado positivo para tentar alcançar aí uma vaga no G4 e garantir classificação na próxima fase. A equipe atualmente está em 6º colocado no grupo, com 6 pontos, um a menos que o Ferroviário, que ocupa a 4ª colocação do seu grupo. E teremos também o confronto entre Vitória e Motoclube, 2 equipes que vivem momentos distintos. O Motoclube que vive um momento crítico dentro da competição. Em 6 jogos a equipe maranhense empatou o último jogo contra a equipe do Altos e precisa de um milagre, já que está fora da zona de classificação, e precisa de uma combinação de resultados para entrar no G4 e tentar garantir classificação na próxima fase. Enfrentando Vitória, que já vem no momento oposto, está como líder da chave do seu grupo. Atualmente a equipe de Thiago Carpini, por mais que perdeu o título baiano para a equipe do Bahia,
vem fazendo uma boa Copa do Nordeste, já está classificada para a próxima fase e com isso o técnico Thiago Carpini, a tendência é que poupe os seus principais jogadores, já visando a estreia no final de semana do Campeonato Brasileiro, neste confronto contra a equipe do Motoclube. E para encerrarmos sobre Copa do Nordeste, o assunto é o Sport, que é vice-líder do seu grupo com 12 pontos e busca vencer para tentar alcançar a liderança de sua chave do grupo A, que atualmente é do Vitória, mas a equipe também matematicamente já está classificada para as quartas de finais aí da Lampions League, a Copa do Nordeste. E o Altos está na 7ª colocação e precisa vencer essa partida e torcer para outros resultados para tentar chegar às quartas de finais, mas realmente não está nada fácil a vida do Altos neste confronto contra o Sport. E este então é um panorama aí para vocês que nos acompanham do que dos jogos aí da chave A neste meio de semana dessa quarta-feira na Copa do Nordeste que a gente passou aqui para vocês. Bom, vamos dar seguimento aqui ao nosso Connect Sport, falando agora sobre a 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas. A gente vai passando aqui por cada tema, te mantendo bem informado do mundo esportivo. Agora o assunto é eliminatórias sul-americanas. A gente já abordou a partida entre Argentina e Brasil e agora a gente vai dar sequência aí nos jogos que completaram a 14ª rodada das eliminatórias. Jogos entre Bolívia e Uruguai, que terminou empatado por 0-0 em El Alto. A Colômbia empatando também com a equipe do Paraguai na Colômbia por 2-2. A Venezuela vencendo o Peru em Maturim por 1-0 e o Chile empatando com o Equador por 0-0. E a gente vai trazer um panorama de como chega aí a ambas as seleções desses jogos aí, como foi cada jogo. No estádio alto na Bolívia, a Bolívia 4.000 metros acima do nível do mar, apostou no fator altitude diante da equipe do Uruguai. A primeira chance da partida foi do Uruguai com Betancur, mas depois a Bolívia dominou as ações da partida, chegou a ter uma excelente oportunidade e um chute de fora da área de Ramiro Vaca, o meio-campista boliviano, pegou o Rocher, goleiro do Internacional, desprevenido, adiantado, e o Rocher conseguiu fazer uma boa defesa. Na sequência ainda do primeiro tempo, a Bolívia explorou jogadas aí laterais, como cruzamentos, finalizações de fora da área, e se não fosse a atuação do goleiro uruguaio, com certeza a equipe da seleção boliviana poderia sair vencedora desse confronto. No segundo tempo, ainda em um belo chute fora da área, o Ramiro Vaca acertou o travessão, foi as principais chances da seleção boliviana, e o Uruguai só teve uma chance no final da partida com um chute de fora da área do Jiménez, mas não foi suficiente, ambas as seleções aí ficaram empatadas por 0-0. Já a Colômbia enfrentou aí o Paraguai, chegou a fazer um bom primeiro tempo, abrindo 2-0 no placar com gols de Luiz Dias e John Duran, porém não conseguiu administrar o seu resultado, e a seleção do Paraguai mostra porque está a 9 jogos de invencibilidade sob o comando de Gustavo Alfaro, foi em busca do empate com gol de Júnior Alonso e de Enciso. Este resultado ainda mantém as duas seleções aí na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Os paraguaios estão em 5º lugar com 21 pontos, já os colombianos vêm em 6º lugar com 20 pontos. A Venezuela segue firme aí na busca por uma vaga na repescagem, atuando em Maturim. A seleção venceu aí o Peru por 1-0 com gol de Salomão Rondon de pênalti, que garante a vitória aí da seleção de Fernando Batista. E o Chile, em um jogo muito truncado, aí, enfrentou aí o Equador, partida que aconteceu no Estádio Nacional de Santiago, não teve grandes emoções e acabou empatada por 0-0. Foi um péssimo resultado para o Chile, que segue na lanterna das eliminatórias com 10 pontos, e o Equador ali segue na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Então, este aí foi um panorama dos jogos que tivemos aí pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Bom, vamos dar seguimento aqui ao nosso Connect Sport, destacando essa quarta-feira o quadro Você Sabia. A gente sabe que marcar gol em uma partida é bacana demais, e a gente vai trazer jogadores que marcaram 5 gols em um jogo só para vocês. A lista é extensa, tem grandes jogos aqui que a gente vai trazer aqui para vocês neste momento, dos grandes jogadores que marcaram 5 gols aí em uma única partida. Bom, de Pelé a Marta, vamos falar sobre jogadores que marcaram 5 gols na mesma partida. Começando por ele, o Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, dispensa apresentações, e isso se estende quando se tratam de seus feitos, como 1000 gols em sua carreira, e quando o assunto é marcar 5 gols ou mais vezes em uma partida, ele tirou isso de letra. Pelé conseguiu em 3 ocasiões marcar 5 gols ou mais em uma partida. 2 delas aconteceram em 1961. A primeira contra o Grêmio Esportivo Olímpico pelo placar de 8-0 e no dia 30 de agosto de 1961.
a segunda vez contra o Juventus da Moca no triunfo por 10-1, jogo válido pelo Campeonato Paulista. Outro que conseguiu esse feito é Ronaldo Fenômeno, numa partida contra o Bahia no dia 7 de novembro de 1993. Mesmo com 17 anos, Ronaldo já demonstrava que seria fenômeno atuando pelo Cruzeiro. Naquela temporada, em 1993, o atacante marcou 20 gols em 20 partidas disputadas. Um jogo que ajudou muito para essa marca foi a goleada contra o Bahia, por 6-0. Naquela ocasião, o camisa 9 mandou a bola na rede em 5 oportunidades. E Oleg Salenko contra Camarões em 28 de junho de 1994. Na Copa do Mundo de 94, o russo Oleg Salenko foi um dos artilheiros da competição. Mesmo com a sua seleção caindo na primeira fase, o fato é que o atacante marcou 5 gols contra Camarões na fase de grupos, implantando uma goleada por 6-1 naquela partida. Essa marca ajudou que ele se igualasse ao búlgaro Shoistov, com essa marca. E agora vamos falar do brasileiro Jardel, que conseguiu o feito por 2 clubes diferentes. O atacante brasileiro é ídolo em Portugal. Jardel sabe bem o sentimento de marcar 5 vezes em 90 minutos. O jogador não conseguiu apenas uma vez ou 2. Foram 3 partidas que ele realizou o feito. A primeira delas aconteceu em 97 pelo Porto contra o Juventude de Évora, e o brasileiro saiu do banco de reservas e fez 7 gols na vitória por 9-1. Um ano depois, também pelo clube português, Jardel fez 5 gols contra os Salgueiros, no triunfo por 7-2. Viajando para a Turquia, ele não perdeu o costume e repetiu mais uma de suas grandes atuações, agora atuando contra o Erzurum, que ele fez 5 gols nesta partida. E vale frisar o Edmundo, que atuando contra o União São João no dia 11 de setembro de 97, há 27 anos atrás. Edmundo marcava 6 gols em uma partida quando atuava pelo Vasco. Quando enfrentou aí o União São João pelo Campeonato Brasileiro, o animal deixava sua marca na história. Recorde do Brasileirão que alguns nomes históricos bateram na trave, marcando 5 vezes, como Ronaldo Fenômeno, Roberto Dinamite e Nunes. Bora frisar agora no futebol feminino, porque a Marta também conseguiu esse feito contra o Canadá no dia 20 de julho de 2007. A rainha também protagonizou 5 gols em um jogo contra o Canadá no Pan-Americano Feminino de 2007. Marta balançou as redes 5 vezes durante a vitória por 7-0. O confronto era válido pela última rodada da fase de grupos da competição. Outro que conseguiu este feito foi Neymar contra o Guarani em 2010. O Santos, uma das suas épocas de ouro no ano de 2010, teve um dos elencos que o torcedor do Peixe não esquece. Durante a Copa do Brasil, o Alvinegro goleou aí o Guarani pelas oitavas de final. E quem deixou 5 foi ele mesmo, Neymar Júnior, que sacramentou aí o resultado, ajudou o Santos a conseguir o resultado de 8-1 naquela ocasião. E agora vamos falar de Berbatov, que marcou aí 5 gols contra a equipe do Blackburn, no dia 27 de novembro de 2010. Terminaram um jejum em grande estilo. Berbatov sabe bem o que é isso. Durante a temporada 2010-2011, o atacante ficou quase 2 meses sem marcar um gol. Até que nessa partida ele balançou as redes 5 vezes contra o Blackburn, ajudando assim a vitória do Manchester United por 7-1 naquela ocasião. Outro que conseguiu esse feito é nada mais nada menos do que Lionel Messi, que não poderia faltar nessa lista, contra o Bayer Leverkusen no dia 7 de março de 2012. O primeiro a marcar 5 gols em uma partida de Champions League. O maior vencedor da bola de ouro não poderia ficar de fora dessa lista. Lionel Messi, em uma de suas várias temporadas mágicas, conseguiu o feito pelas oitavas de final daquela edição da Champions League contra o Bayer Leverkusen, marcando 5 gols nessa partida. Outro que conseguiu esse feito é o atacante colombiano Falcão Garcia, contra o La Coruña no dia 9 de dezembro de 2012, quando o atleta atuava pelo Atlético de Madrid. Quem não lembra de Falcão Garcia? Atualmente joga no Milionários da Colômbia. Ele jogou de terno na temporada 2011-2012, quando atuava pelo Atlético de Madrid. Em uma dessas ocasiões, ele marcou 5 gols contra o Deportivo La Coruña pela La Liga. A partida ainda contou com um gol de Diego Costa, fechando a goleada por 6-0. Klose também contra o Bolonha no dia 5 de maio de 2013 conseguiu este feito. O atacante alemão Miroslav Klose é um dos atletas a marcar 5 vezes em uma partida. Na época, o jogador que defendia a Lazio marcou contra o Bolonha 5 vezes. Na temporada 2012-2013, o camisa 25 fez 5 gols na vitória por 6-0 da Lazio diante do Bolonha. Luiz Adriano contra o Bate Borisov também conseguiu esse feito. Após deixar o Internacional, Luiz Adriano começava sua trajetória vitoriosa pelo Shakhtar Donetsk. E um desses dias é emblemático, quando enfrentou o Bate Borisov pela fase de grupos da Champions. O atacante brasileiro não tomou conhecimento do time bielorrusso e marcou 5 vezes. Foram 4 gols no primeiro tempo e 1 no segundo daquela partida. Cristiano Ronaldo, que também não poderia faltar nessa lista, marcou 5 gols contra o Espanhol no dia 12 de setembro de 2015. O
Robozão, como também é conhecido o Cristiano Ronaldo, é mais um da lista. Contra o Espanhol em 2015, o Real Madrid goleava por 6-0 e o português deixava 5 gols, além de contribuir com assistência para Benzema naquela ocasião. Robert Lewandowski contra o Wolfsburg em 2015, quando atuava pelo Bayern de Munique, também conseguiu este feito. O camisa saía do banco de reservas naquela partida, o camisa 9 saía do banco de reservas naquela partida, enquanto o placar estava 1-0 para fazer história. Em menos de 10 minutos, o polonês marcou 5 gols e não só virava, como também goleava o Wolfsburg. Este feito rendeu ao atleta um prêmio no Guinness Book, o livro dos recordes. E para encerrarmos o quadro Você Sabia, vamos falar de Haaland contra o RB Leipzig, contra o Leipzig no dia 14 de março de 2023. Haaland é mais um nome que marcou 5 gols em apenas uma partida. O goleador norueguês atingiu essa marca contra o Leipzig pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O atacante fez o Etihad Stadium pulsar na goleada por 7-0 sobre o clube alemão. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o quadro Você Sabia desta quarta-feira, trazendo aí, dando ênfase a jogadores, lista de 7 jogadores que fizeram 5 gols em uma mesma partida. Em nosso programa, chegou o momento de você ficar bem informado sobre o seu time de coração, sobre o seu time favorito, jogadores que estão chegando ou saindo do seu time através do nosso giro de notícias do Mercado da Bola. O Vitória da Bahia acertou as contratações dos atacantes Eric, do São Paulo, e de Léo Pereira, do CRB, ambos por empréstimo até o final da temporada, visando aí a disputa do Campeonato Brasileiro de 2025. Outro clube que se movimentou no mercado em busca de reforços para essa temporada do futebol brasileiro na disputa da Série A foi o Juventude, que anunciou a contratação de 3 jogadores. Trata-se do goleiro Juan Carneiro, do Figueirense, o lateral direito Gabriel Souza, do Cianorte, e o atacante Matheus Babi, do Atlético Paranaense, e que esteve emprestado ao Peñarol do Uruguai na última temporada. O Santos segue tentando se reforçar aí no segundo semestre e tem interesse nas contratações do zagueiro Lucas Veríssimo, do Al-Duhail do Catar, e de William Arão, volante do Panathinaikos. E o Atalanta da Itália faz sondagem ao atacante brasileiro Igor Paixão, do Feyenoord. O clube holandês pede cerca de 30 milhões de euros para vender o atleta brasileiro. E o Al-Duhail do Catar manifesta interesse na contratação do volante italiano Marco Verratti, de 32 anos, ex-PSG, atualmente no Al-Arabi. O contrato do jogador com o clube árabe vai até vence em junho de 2025 e até o momento não foi renovado, e o Al-Duhail do Catar manifesta interesse no volante italiano. E Paulo Bento é demitido do cargo de treinador da seleção dos Emirados Árabes. O português de 55 anos tem passagens aí pela seleção da Coreia do Sul e também pelo Cruzeiro. E para encerrarmos o nosso giro de notícias do Mercado da Bola, segundo o jornalista Cauê Mota do GE, ele trouxe a notícia que após a derrota para a Argentina, a CBF discute internamente a possível demissão do treinador Dorival Júnior, e alguns nomes já passam a ser especulados. E para vocês que nos acompanham, então, este foi o nosso giro de notícias do Mercado da Bola. Agora em nosso programa a gente segue te mantendo bem informado sobre o mundo esportivo, destacando aí, dando ênfase ao segundo bloco do giro de notícias do esporte, falando do internacional. Infelizmente, mais uma denúncia de racismo envolvendo jogadores brasileiros no exterior. Desta vez na Itália. Nesta terça-feira, a equipe sub-18 do Inter se retirou de campo durante o confronto contra o Torino da Itália após o lateral Cauã Barbosa relatar ter sofrido ofensas racistas de um jogador adversário. O confronto entre os times brasileiros e italiano era válido pelas oitavas de final do Viareggio Cup, na Viareggio Cup, tradicional torneio sub-18 realizado na Itália, e que em 2025 chega aí a sua edição de número 75. A denúncia do jogador colorado foi feita nos acréscimos do primeiro tempo. Pelas imagens é possível observar que Cauã Barbosa se estranha com camisa 7 do time italiano e vai cobrar o assistente. O jogador do Torino foi identificado como Filippo Consato, brasileiro naturalizado italiano. As imagens não mostram, mas o lateral teria reagido à ofensa e logo em seguida acabou sendo expulso.
Na sequência, o técnico colorado João Miguel invadiu o campo e foi cobrar o árbitro junto aos demais jogadores. Aparentemente, o treinador também recebeu cartão vermelho e depois de alguns minutos de discussão, o treinador orientou seus jogadores a deixarem o gramado rumo ao vestiário. O grupo colorado chegou a voltar a campo nos minutos depois da conclusão, mas a partida não foi retomada. E agora vamos falar do estádio Val Chaves de Mojimirim, onde o pentacampeão Rivaldo fez história, que foi a leilão. Por uma determinação da Justiça devido a uma dívida trabalhista do clube, mas não atraiu interessados no leilão inicial. Mesmo com desconto de 31 milhões, sem ofertas, o leilão terminou nesta terça-feira. O local está interditado pela Federação Paulista de Futebol, por falta de segurança para a realização de partidas. Está penhorada desde abril de 2023 em garantir a uma ação que o zagueiro Dedé, com passagem pelo clube em 2017, entrou em março de 2022 na primeira vara do trabalho de Simões Filho, na Bahia, cobrando um valor de R$ 37.118,14. Durante o processo, o Val Chaves, com uma área construída de cerca de 14.519 metros, as arquibancadas com capacidades para até 25 mil pessoas, foi avaliado no valor de R$ 63.770.694,58. Mas o TRT 15, Tribunal Regional do Trabalho de Limeira, determinou um deságio de uma desvalorização de até 50% no lance mínimo, caindo para o valor de R$ 31.885.347,29. E agora falando do Corinthians, porque a Justiça de São Paulo negou o recurso do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre o processo de impeachment iniciado no clube. A decisão foi publicada pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, e Augusto Melo buscou embargar o processo de impeachment na Justiça. Entre os argumentos apresentados pelo presidente está a impossibilidade de realizar sua defesa no processo. As autoridades não acolheram o embargo do dirigente, que segue ameaçado e de ser impedido de seguir no cargo de presidente do Corinthians. E agora um escândalo na Federação Portuguesa. A Polícia Judiciária começou buscas na última terça-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol por suspeita de corrupção, participação econômica em negócio e fraude fiscal qualificada. Em busca de uma resolução, o Ministério Público autorizou a apreensão de computadores, telefones e outros aparelhos relevantes para o caso. As buscas acontecem por causa da venda da antiga sede da organização, que ficava no centro de Lisboa. Em uma investigação que foi iniciada em 2021, a venda foi feita na gestão de Fernando Gomes, que deixou a presidência da federação há alguns dias. Porém, apesar de ter acontecido sob seu comando, ele não é investigado neste momento. A Polícia Judiciária soltou um comunicado que detalha a operação. No caso, foram feitos 20 mandados de busca e apreensão em domicílios, instituição bancária, estabelecimentos e sociedades de advogados. E agora vamos trazer uma boa notícia sobre Pedro Severino, atleta do Bragantino. O hospital da Unimed de Ribeirão Preto divulgou na noite da última segunda-feira que o atacante Pedro Severino, de 19 anos, foi transferido da UTI para o quarto. Apesar disso, a equipe médica diz que o quadro neurológico do atleta ainda inspira cuidados e necessita de manutenção de internação hospitalar. O jogador do Red Bull Bragantino está na unidade desde o dia 6 de março, após se transferido de Americana, onde sofreu um grave acidente no dia 4 de março. A última atualização havia sido divulgada em 17 de março, quando o hospital informou que só iria comunicar à imprensa caso um novo fato fosse registrado pelas equipes médicas a pedido da família. Em carta aberta, os familiares agradeceram as correntes de orações pelo atleta e disseram que Pedro já é um milagre. Desejamos aí a nossa pronta recuperação aí ao Pedro Severino, que ele possa se recuperar o mais prontamente deste acidente. E agora vamos falar de Blatter e Michel Platini, porque o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, foram absolvidos pela segunda vez das acusações de fraude, falsificação, má administração e apropriação indébita de 2,2 milhões de dólares, cerca de 12,8 milhões de reais, que eles já haviam sido inocentados em 2022, mas o gabinete do procurador-geral na Suíça contestou. Em 2011, quando ocupavam esses cargos, Blatter fez um pagamento de 2 milhões de francos suíços, cerca de 10 milhões de reais na cotação de hoje, para Platini, a título de consultoria na acusação. O Ministério Público da Suíça argumentou que essa transferência se deu sem base legal e que serviu para enriquecer ilegalmente Platini às custas da FIFA. O Tribunal de Bellinzona, na Suíça, descartou a acusação e absolveu em julho de 2022 tanto Blatter quanto Platini, que pôde recuperar os 2 milhões de francos.
Na época do caso, Platini era considerado sucessor natural de Blatter na presidência da FIFA. Desde 1998, a publicação da denúncia em 2015 acabou com a carreira dos dois como dirigentes no futebol. O gabinete do procurador-geral da Suíça contestou a decisão de absolver Blatter e Platini. Sentenças de 20 meses foram suspensas por 2 anos para os ex-presidentes da FIFA e da UEFA que foram impedidos. O Tribunal Federal de Apelações Criminais aceitou a explicação da dupla e de que o pagamento havia sido por trabalho de consultoria. Blatter renunciou à presidência da FIFA e depois foi banido pelo Comitê de Ética da entidade. Platini também foi banido do futebol, mas sua pena foi reduzida pelo caso e terminou em 2022. Agora falando de Vini Júnior, porque o Ministério Público da Espanha arquivou o processo que investiga 2 torcedores por insultos racistas a Vini Júnior. O caso aconteceu durante o El Clássico entre Barcelona e Real Madrid, disputado no dia 28 de outubro de 2023, no Estádio Olímpico Luís Companys. A justiça entende que as falas proferidas não constituem crime e incitação de ódio. A Promotoria de Crimes e Ódio de Barcelona, responsável pelo processo, concluiu que o material apresentado não permite esclarecer quais expressões exatas foram utilizadas pelos investigados. O comunicado também afirma que os insultos não apresentam alegações de crimes ou tratamento degradante, pois não provocam efeito de convocação no público e nem levaram à suspensão da partida, apesar de serem ofensivas. E agora falando sobre o caso de julgamento do Maradona, o julgamento da morte de Maradona tem sido marcado por duras acusações. Em uma reviravolta que ocorreu durante a audiência nesta terça-feira, no 3º Juizado Penal de San Isidro, na área metropolitana de Buenos Aires, Júlio César Coria, ex-segurança de Diego Maradona, foi preso durante a audiência a pedido do promotor de acusação Patrício Ferrari. Ele foi acusado de prestar falso testemunho e de ter diversas contradições em seu depoimento. Os juízes consideraram corretas as referências feitas pelo Ministério Público em relação ao crime de falso testemunho. Coria deixou a sala de audiência algemado. Segundo a agência AFP, o ex-segurança de Maradona vai permanecer preso por 1 dia e será processado por falso testemunho. Se for considerado culpado, ele pode enfrentar uma pena de até 5 anos de prisão. E para encerrarmos, vamos falar sobre o racismo cometido por torcedores da Argentina na goleada sobre a seleção brasileira nesta terça-feira, que foi marcada por mais um episódio de racismo. Em vídeo publicado pelo jornalista Tomer Savoia no Instagram, um torcedor localizado no setor da torcida argentina foi flagrado imitando um macaco em direção aos brasileiros no Estádio Monumental de Núñez. Recentemente, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, admitiu que as sanções aplicadas pela entidade não têm sido suficientes para coibir atos racistas em jogos no solo sul-americano do continente. No caso das eliminatórias da Copa do Mundo, no entanto, a organização é de inteira responsabilidade da FIFA. Então, este foi o nosso giro de notícias do esporte para vocês que nos acompanham desta quarta-feira. Bom, vamos seguir aqui o nosso Conect Esporte para falarmos sobre a final do Campeonato Paulista. Teremos amanhã na Neoquímica Arena, partida entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians que conseguiu aí uma boa vantagem ao vencer o Palmeiras no Allianz Parque pelo placar de 1-0 com gol de Yuri Alberto. Caso conquiste o título, o Timão encerra aí um jejum de títulos que dura, o último título do Corinthians foi em 2019. E por outro lado, o Alviverde busca aí virar essa partida e conseguir aí o tetracampeonato. Seria a primeira vez que um clube na era profissional do Campeonato Paulista conquistaria o tetracampeonato de maneira consecutiva. Este feito foi alcançado pelo paulistano no início do século XX, quando o Campeonato Paulista ainda era disputado de maneira amadora. Aliás, a conquista também seria importante para Abel Ferreira, que ele se isolaria aí como o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Vale lembrar que ele está empatado com Oswaldo Brandão, atualmente com 10 títulos conquistados. É uma partida aí onde neste momento eu vejo 60% a favor do Corinthians pela vantagem que construiu na partida de ida e pelo fato de atuar em casa, contra 40% da equipe do Palmeiras, que tem um time muito técnico e que tem totais condições de reverter essa desvantagem atuando na Neoquímica Arena. Tudo vai depender como será montada a forma tática de ambas as equipes. O Corinthians que aposta aí na instabilidade no setor defensivo da equipe, o Corinthians que recuperou a solidez defensiva, que era algo que vinha sofrendo desde o início da temporada. Essas últimas partidas, essa zaga com Félix Torres e Gustavo Henrique, parece que deu certo e o Corinthians conseguiu uma consistência na parte defensiva, e isso foi visto principalmente na partida de ida, com o Corinthians sabendo neutralizar as principais peças ofensivas da equipe do Palmeiras. Então o técnico Ramon Dias aposta neste fato também tático para poder
surpreender a equipe do Palmeiras. Já a equipe do Palmeiras, liderada por Abel Ferreira, o técnico português aposta na capacidade no seu sistema ofensivo, em jogadores aí na parte ofensiva, principalmente ali aposta na articulação de jogador do Rafael Veiga, principalmente também na habilidade do Estevão, para tentar superar esse ferrolho corintiano, para tentar reverter esta vantagem. Vale destacar que o Palmeiras para essa partida não contará tem o desfalque de Gustavo Gomes, que não estará à disposição da equipe do Palmeiras para essa partida. Um confronto aí onde vale se frisar de um Corinthians que aposta no fator casa, aposta na solidez defensiva e na parte ofensiva com a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto. Terá a volta de Garro também no time titular, que é uma peça importante no meio de campo, na dinâmica ofensiva da equipe do Corinthians. E o Palmeiras que busca se apegar ao sistema ofensivo da equipe, né? Mais que tudo, para essa partida, a parte ofensiva do Palmeiras tem que funcionar para reverter essa vantagem. Acredito que será um jogo onde o Corinthians deva administrar o resultado, mas em alguns momentos usando o fator casa para tentar criar algumas oportunidades, e de um Palmeiras acima de tudo partindo para cima, tentando apostar aí no Rafael Veiga, no Estevão, no Facundo Torres, para tentar surpreender aí a equipe do Corinthians e reverter essa desvantagem. É um jogo que ainda segue muito em aberto, mas eu vou na linhagem apostando da maneira tática, como o Corinthians jogou na partida de ida e atuando em casa. O Corinthians em casa, na Neoquímica Arena, não perde desde agosto do ano passado. Vem aí de uma boa invencibilidade, atuando em casa. É um time muito forte, sólido, quando atua na Neoquímica Arena. Então eu acredito que o Corinthians vai usar isso como seu principal fator para tentar conquistar o título paulista e para dificultar a vida do Palmeiras. Já por parte do Palmeiras apostando na parte ofensiva de propor as ações do jogo, vai deixar espaço para a equipe do Corinthians, e isso pode ser letal para a equipe do Palmeiras. Ao mesmo tempo, por parte do Palmeiras também atuando com o futebol mais ofensivo pelas peças que tem no meio de campo à frente, pode oferecer muito perigo à defesa corintiana. Então, na minha concepção, é um jogo completamente aberto para ambas as equipes, mas eu dou um leve favoritismo para o Corinthians de estar atuando em casa para conquistar aí este campeonato paulista. Acredito que o Corinthians vai administrar ali o resultado e vai conseguir levar aí o título paulista pela maneira tática, eficiência e inteligência como o Ramon Dias montou a equipe do Corinthians na partida de ida. Eu acredito que, se repetir isso na partida de volta, o Corinthians tem totais condições de conquistar este campeonato paulista, na minha concepção. Mas um jogo que segue muito aberto, e o Palmeiras tem totais condições, pelo time competitivo que tem, de conquistar esse título e reverter aí este resultado na Neoquímica Arena. Bom, antes de encerrarmos aí, a gente falou um pouco do prognóstico, do que podemos esperar sobre essa partida. Coloca pra gente as prováveis escalações aí pra gente, Gustavo. Prováveis escalações para essa partida: o Corinthians pode entrar a campo com Hugo no gol, Mateuzinho pela direita, Félix Torres e Gustavo Henrique, Matheus Bidu pela esquerda, ou também até o próprio Angileri. Matheus Bidu é o próprio Angileri pela esquerda, Raniel ou José Martínez, André Carrillo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. A provável escalação do Corinthians, comandada por Ramon Dias. Já o Palmeiras pode vir a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha está lesionado, possivelmente não deverá atuar, Micael, Murilo e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Gils, Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Também é outra peça importante, Vitor Roque na parte ofensiva do Palmeiras, é uma das apostas aí do técnico Abel Ferreira para tentar surpreender a equipe do Corinthians. Pode falar, Gustavo. A notícia agora, o Galo sentiu um desconforto. Notícia em primeira mão aqui, que o nosso técnico Gustavo acaba de informar. O Garro acabou sentindo aí um desconforto durante a preparação do Corinthians e pode ser dúvida para essa partida ali na escalação do time titular do Corinthians. Bom, então aí ele tem algumas opções, né? Ele pode até adiantar mais o time, colocando aí talvez o Thales Magno, enfim, ou o Romero, fazendo a escalação que ele fez contra o Barcelona de Guayaquil, enfim. Tem também a volta do Igor Coronado, então vamos ver aí a alternância tática que o Ramon Dias vai usar para essa partida aí do Corinthians enfrentando a equipe do Palmeiras. Vale ressaltar aí para vocês que nos acompanham, meus amigos, então este foi um pré-jogo aí do que vamos ter aí da decisão do Campeonato Paulista de 2025. Estamos encerrando, meus amigos, o Conect Sport desta quarta-feira, mais um programa muito informativo para vocês que nos acompanham. E antes de encerrarmos, vamos deixar o aviso aqui para vocês de programa novo que vem por aí na Conect Brasil TV a partir de segunda-feira, dia 31 de março, às 6h15 da noite, o programa Esporte é Show. Não percam, em breve, aqui na Conect Brasil TV, Esporte é Show. Aguardem.
Aguardem, meus amigos, segunda-feira aqui na Connect Brasil TV, programa Esporte é Show. A apresentação Eduardo Araújo, também terá aí as comentaristas, a Larissa e a Vanessa, participando aí com o Eduardo Araújo. Então, Esporte é Show que volta completamente repaginado para você que é amante do mundo esportivo, principalmente para você que acompanha o futebol amador aqui da região de Carapicuíba. Fiquem ligados aí no Esporte é Show, que vai voltar com tudo, grandes entrevistas, times amadores aí do futebol amador de Carapicuíba fazendo participação aqui na Connect Brasil TV, não só o futebol, mas diversas modalidades esportivas. O Eduardo aborda aí todas as modalidades esportivas no Esporte é Show, trazendo grandes convidados aí para um bate-papo diferenciado. Então convido você a acompanhar aqui na Connect Brasil TV, além do Connect Sport, mais um programa esportivo entrando em nossa programação, o Esporte é Show, que estreia de segunda a sexta-feira, a partir do dia 31 de março, aí às 6h15 da noite, vai até 7h30 da noite, 7h45, programa Esporte é Show, a apresentação do Eduardo Araújo, é mais uma das boas novidades aqui da Connect Brasil TV para este ano de 2025. Bom, meus amigos, estamos encerrando o Connect Sport dessa quarta-feira. Agradeço imensamente a sua audiência, a sua interação conosco pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Vale ressaltar que sexta-feira nós não teremos aí o Connect Sport por conta de um evento que vai acontecer aqui em nossa emissora na Connect Brasil TV, bem no horário do Connect Sport. Mas segunda-feira estaremos de volta trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês, destacando o Campeonato Brasileiro, também campeonatos estaduais e muito mais, e dando ênfase também para vocês que nos acompanham, para que vocês se inscrevam, fiquem por dentro aí da nossa programação, se inscrevendo em nosso canal do YouTube, nos siga também pelo Facebook, Instagram e na Twitch da Connect Brasil TV. E também acompanhe o site connectbrasiltv.com para vocês acompanharem o nosso portal de notícias. Agradeço imensamente a sua audiência, desejo a todos uma boa noite e até a próxima aqui na Connect Brasil TV com o nosso programa Connect Sport. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.